Como eram os primeiros seres vivos? Aquelas células primordiais que derivaram dos coacervados. Eram devoradoras de outras células? Eram autossuficientes? Como a complexidade e a diversidade de estratégias metabólicas surgiram? Quer saber? Quer saber? Quer saber? Pois assista agora a mais um episódio de #Bio. Em nosso último episódio, conversamos sobre as teorias que tentam explicar as origens da vida no nosso planeta. Caso você tenha chegado agora no nosso canal, assista o episódio anterior. Olhe o link, pois vimos que muito provavelmente os primeiros organismos surgiram em poças continentais, nas quais reações químicas e catalisadores físicos deram origem a aglomerados de proteínas cercadas por bicapas lipídicas. Segundo Oparin, eram os coacervados. Embora os coacervados não possam ser considerados seres vivos, eram protobiontes, já que a partir deles devem ter surgido as primeiras células. Mas por que os coacervados não podem ser considerados seres vivos? Para responder a esta pergunta, precisamos entender primeiro o que são seres vivos, quais são suas características. Os seres vivos se reproduzem, dão origem a outros seres semelhantes a eles. Eles evoluem com o tempo, mudam suas características sendo selecionados pelo ambiente que se transforma a todo momento. E respondem às variáveis ambientais com mudanças fisiológicas. Quanto à sua composição, são formados por substâncias chamadas de substâncias orgânicas especiais, hidrocarbonetos como carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. Tais moléculas se organizam num complexo controle de reações químicas. Sim, os seres vivos conseguem controlar as reações químicas que ocorrem dentro de seus sistemas, sejam células, tecidos, órgãos ou organismos. Tais reações químicas é o que chamamos de metabolismo. Anote aí. Metabolismo é um nome dado ao conjunto de reações químicas que ocorrem dentro de um sistema biológico, seja célula ou até organismo, e essas reações químicas são controladas pelo próprio organismo, pelo próprio sistema orgânico. O DNA, a genética, como o arquiteto que mantém tudo isso funcionando em harmonia. As reações metabólicas podem construir moléculas, chamamos de anabolismo, ou podem destruir moléculas, ao que chamamos de catabolismo. Os coacervados, na forma como os definimos, muito provavelmente não controlavam suas reações. Foram protótipos, ou simplesmente moléculas se organizando em micelas ou lipossomos. Os coacervados, por muito provavelmente não controlarem suas reações químicas e, portanto, não apresentarem um metabolismo, e principalmente por não estarem organizados em células típicas, citoplasma e organelas, não podem ser considerados seres vivos. Mas voltemos à Terra primitiva, com poças continentais, descargas elétricas, radiação ultravioleta, e nela, cada poça foi um laboratório de tentativa e erro. Reações caóticas que acabaram, em milhões de anos, dando origem a células primitivas. E foi daí, dessas poças, que a vida se transfere para os oceanos e daí floresce. Muito provavelmente, os primeiros organismos não usavam o DNA como molécula reprodutiva. O processo de replicação com o DNA demanda um complexo aparato de proteínas e enzimas. É muito mais provável, como disse o físico e bioquímico Walter Gilbert em 1986, de que os primeiros seres vivos tinham o RNA, sim, o RNA como molécula replicante. Para alguns cientistas, o registro mais antigo de vida do planeta data de 4 bilhões de anos. São assinaturas químicas, porém as evidências mais confiáveis datam de 3,45 bilhões de anos. Estão em rochas na região de Pilbara, na costa oeste da Austrália. Lá, estruturas globulares impressas nas rochas são interpretadas como arqueias, organismos primitivos, semelhantes às bactérias.
Aqui no #Bio teremos uma série dedicada à paleontologia e à evolução dos organismos. Acompanhe! Mas este vídeo tem a missão de dizer como eram os primeiros organismos, que estratégias de vida apresentavam. Então, eram organismos bem simples, unicelulares sem dúvida, embora alguns deles se organizaram em colônias que lentamente foram aumentando o grau de interdependência e complexidade até tornarem-se seres pluricelulares. E mais tarde, com órgãos e sistemas complexos. Certamente foram procariontes, sem núcleo organizado. As células eucariontes certamente vieram muito depois. E hoje, através da hipótese endossimbiótica, pensamos que os organismos eucariontes surgiram após a associação com organismos procariontes bem simples que deram origem às organelas como as mitocôndrias e os plastos. Então, os primeiros seres vivos eram sem dúvida unicelulares e procariontes. Mas eram autótrofos ou heterótrofos? Eram respiradores ou fermentadores? Como conseguiam sua massa e sua energia? Se dermos uma nova olhada no episódio anterior, vamos lembrar que a atmosfera primitiva da Terra era composta por vapor de água, gás metano, amônia e hidrogênio. Portanto, não havia oxigênio. A respiração aeróbica era impossível. É mais plausível imaginarmos que os primeiros seres, ao invés de respirar, fermentavam para gerar sua energia. A produção de ATP vinha de processos fermentativos. Processos fermentativos que inclusive geravam resíduo, principalmente CO2, lançados na atmosfera. Esses primeiros organismos fermentadores começaram a fazer uma revolução atmosférica, colocando mais um elemento importante em sua composição, o gás carbônico. Mas como poderíamos evoluir para um processo respiratório? Um processo muito mais eficiente em termos de geração de energia do que a fermentação. A resposta vem do fato de que o oxigênio necessário para os processos aeróbicos de geração de energia, chamados de respiração celular, só seria produzido muito tempo depois, através de um processo chamado fotossíntese. Mas retomemos a linha do tempo e vejamos a pergunta: os seres vivos primordiais eram autótrofos ou heterótrofos? Talvez seja básico imaginar que os primeiros organismos fossem autossuficientes, produzissem sua própria massa e a partir dela gerassem energia, como fazem os autótrofos. Porém, a autotrofia necessita de reações metabólicas muito mais complexas do que aquelas realizadas pelos heterótrofos para obtenção de massa e energia. Assim, partindo do princípio de que o que é mais simples surge primeiro, os organismos primordiais, além de unicelulares e procariontes fermentativos, eles eram heterótrofos. Eles consumiam moléculas orgânicas do ambiente e outros seres vivos. Só mais tarde, bem mais tarde, surgem os autótrofos, organismos capazes de gerar, a partir de moléculas inorgânicas, a sua massa e a partir daí gerar energia. Podemos imaginar uma sequência evolutiva com relação ao metabolismo que inicia com organismos heterótrofos. Organismos heterótrofos que, com o tempo, evoluem e dão origem a uma nova leva, uma nova linhagem de organismos autótrofos. E esses autótrofos desenvolveram uma diversidade de estratégias. Foram metanotróficos, usaram o metano da atmosfera como fonte de carbono para a construção de sua matéria. Foram quimiotróficos, litotróficos, retirando o carbono dos minerais do solo e das rochas. Uma outra estratégia desenvolvida foi a quimiotrofia organotrófica. Esses organismos faziam a produção de sua matéria a partir de carbono presente em moléculas orgânicas do meio. E, por fim, a fotossíntese, que usa o gás carbônico como fonte de matéria e, de uma forma revolucionária, utiliza a luz como fonte de energia para tocar esse processo. É exatamente a fotossíntese responsável pela produção, como dissemos há pouco, do oxigênio atmosférico, dos 21% de oxigênio que existe hoje na atmosfera, e não é essa a maior proporção de oxigênio que a atmosfera da Terra já teve. Já tivemos muito mais oxigênio disponível. Mas todo esse oxigênio teve origem em processos fotossintéticos. Em procariotos, eucariotos simples, algas e mais tarde em vegetais mais complexos. Cuidado com a interpretação de tudo que você está ouvindo aqui.
Não imagine que os processos primitivos deixaram de existir. Nós hoje temos organismos unicelulares, procarióticos, nós temos organismos também fermentadores em abundância, nós temos organismos metanotróficos, quimiotróficos, litotróficos, quimiotróficos, organotróficos e temos organismos autotróficos fotossintetizantes. Todos esses processos compõem a biodiversidade metabólica que vemos hoje. O nosso planeta é diverso em estruturas e processos, em formas e reações. A beleza do nosso planeta está na diversidade. Somos um planeta rico em biodiversidade. Gostou? Deixe seu like. Contribua com sua pergunta ou comentário. Se inscreva no canal e ative as notificações. Este foi mais um episódio de #Bio.